porque quando vai a transmissão, vai aparecer a tela de quem tiver com o som ativo, tá? Eu vou desligar o meu aqui e vou fazer um sinalzinho para vocês agora. Boa noite a todos. Em nome do IBAP, agradeço a presença. Essa palestra tem como tema incorporações imobiliárias na jurisprudência dos tribunais. Ela vai ser ministrada pelo desembargador Marcos André Schutt. E, dado o interesse por esse tema, e como nós temos uma capacidade limitada de tela, de vídeo, ela está sendo transmitida também pelo YouTube. Eu relembro, como praxe nos nossos outros eventos, que os microfones devem permanecer desligados. As perguntas devem ser feitas pelo chat. Eu vou passar agora a palavra ao nosso presidente do Instituto, engenheiro Tércio Queiroz. Vai fazer uma breve apresentação da instituição. Boa tarde, boa noite a todos os participantes de mais um evento promovido pelo IBAP. Hoje, com a honrosa presença do desembargador Marco André Schutt, que irá apresentar uma palestra sobre um tema de grande relevância: incorporação imobiliária na jurisprudência dos tribunais. O IBAP, para aqueles que ainda não conhecem, é o sucessor do Instituto de Engenharia Legal, que tem uma relação antiga com o tribunal, pois lá em 1953 foi instalada a primeira sede do Instituto, portanto, há 67 anos atrás. De lá para cá, muito se passou e hoje temos a nossa sede própria bastante ampla, que certamente estaria abrigando o evento no nosso auditório. O IBAP, dentro de seus objetivos, tem como meta a propagação do conhecimento técnico, científico, jurídico. E hoje, com certeza, com a palestra do desembargador, sairemos mais experientes deste evento. Agradeço mais uma vez a todos e desejo um excelente webinar. Devolvo a palavra aí para o nosso querido Antero. Bom, eu tenho uma relação antiga com a família Schutt. É muito grato para mim a presença do desembargador Marcos André, e eu passo a ele, então, a palavra e relembro a todos manter os microfones desligados. Desembargador. Todos estão me ouvindo? Então, boa noite a todos. Perfeitamente. Boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a todos os presentes, seja aqui no Zoom, seja pelo YouTube, nas pessoas do ilustre presidente do IBAP, doutor Tércio de Queiroz, da vice-presidente, doutora Roberta Mendes, da diretora técnica cultural, doutora Adriana Roxo, e do presidente do Conselho e autor desse ousado convite, doutor Antero Paraíba. Saúdo, portanto, todos os conselheiros, convidados, peritos, advogados, todos os presentes, inclusive familiares, né? Antes de tratar propriamente do tema, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira é falar da minha emoção em trabalhar com essa temática incorporação imobiliária. E tudo em razão de uma ligação afetiva que esse tema tem com meu pai e com a empresa dele, uma empresa de engenharia, companhia Isaac Schutt de Engenharia, que pontificou no mercado imobiliário por mais de 40 anos e que foi
o início da minha atividade com a matéria jurídica que diz respeito ao tema dessa palestra. Foi ali que eu comecei a trabalhar com as incorporações imobiliárias, ainda na qualidade de estagiário, e não podia deixar de lembrar dessa emoção. Ao falar do meu pai, da empresa e do início da minha vida como profissional do direito. Aproveito também, como meu pai também gostava muito, de pedir a todos vocês do IBAP que eu gostaria de fazer dessa sessão um verdadeiro condomínio, já que nós estamos falando num tema de incorporação e de condomínios, um condomínio de amigos, e que essa possa ser a primeira de muitas reuniões. O segundo tema que eu gostaria de tratar em preliminar diz respeito mais ou menos a uma epifania, né? Porque depois de anos e anos trabalhando como advogado, depois promotor de justiça durante 25 anos e agora no tribunal, sempre na área criminal, com a matéria de penal e de processo penal, eu acabei aceitando o convite de compor o tribunal e ocupar uma vaga na 23ª Câmara Civil, onde eu atuo hoje, que antigamente era uma Câmara do Consumidor, e que me obrigou a voltar para aquele tema, que é hoje o tema da palestra, que são as incorporações imobiliárias. Se naquela época do início, o meu pai queria que eu fosse um empresário, um engenheiro empresário, e eu queria ir para o lado do direito, se naquela época eu queria trabalhar com direito penal e processo penal, o fato é que uma epifania tomou conta e já se apontava, quiçá, que o meu final seria trabalhar na área civil e justamente também com incorporações imobiliárias. Então, é com muito prazer que eu recebi esse convite. Não sei se vou conseguir atender às expectativas de todos, porque a maioria conhece bastante do tema incorporação imobiliária, são, pelo que eu vejo, advogados e pessoas experientes, mas o que eu vou tentar fazer aqui é um resumo do pensamento dos tribunais, e para isso, para o início dos nossos trabalhos, eu dividi eu prefiro não chamar de palestra, e sim de uma conferência, porque o que eu vim aqui talvez seja conferir com os senhores o que os tribunais estão decidindo e como o mercado está encaminhando. Então, eu dividi essas minhas palavras iniciais em 4 temas, vamos dizer assim, né? em quatro partes. A primeira, onde eu vou fazer um pequeno histórico das incorporações imobiliárias. A segunda parte, uma parte bem reduzida de definições do que é propriamente uma incorporação imobiliária. A terceira parte, eu vou tratar das últimas modificações legislativas a respeito desse tema. E, finalmente, o que eu não consegui abordar durante essas 3 primeiras passagens, eu vou deixar para o final, para trazer algumas outras discussões que têm pontificado na jurisprudência, tanto do Tribunal aqui do Rio, quanto do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Fazendo um pequeno histórico, eu tenho para mim que a construção civil, no início do século XX, deu seus primeiros passos, e passos, inclusive, mais vigorosos. As edificações eram erguidas naquela época com recursos próprios e cuidava-se de uma operação bastante onerosa, que tinha como marco legislativo o Código Civil de 1916. O que os construtores pensavam na época era uma fórmula de se poder comercializar
apartamentos e salas antes deles começarem a construir o empreendimento. Assim, a venda das unidades se daria antes da construção, ou melhor, antes da própria existência física daquelas unidades. E elas se destinariam à formação de condomínios. Mas, juridicamente, esses condomínios ainda não estariam constituídos, porque só viriam a ser constituídos com o término da construção. Essa engenhosa operação que eles estavam, os construtores, e o meu pai foi um dos pioneiros disso tudo, essa engenhosa operação tinha, no princípio, um papel puramente econômico. Mas era preciso edificar toda essa operação do ponto de vista jurídico. Então, o que se via era uma expansão no início do século XX da construção civil, com uma superposição de andares através de condomínios edilícios, com fins residenciais ou comerciais, e que motivava a captação de recursos para os futuros empreendimentos. Daí é que surgiu uma atração para a figura do incorporador, que não mais precisaria alocar recursos próprios para construir. Ora, antigamente, antes da existência da legislação que nós vamos falar, o sujeito tinha um terreno, vendia cotas de terreno, e essas pessoas construíam o imóvel para morar ou para vender. Era chamado construção por condomínio, ainda não existia a figura do incorporador. Com essa idealização, então, era preciso, os incorporadores viam nisso uma oportunidade para poder alocar recursos sem tirar os seus recursos próprios. Então, as futuras unidades seriam construídas através das vendas futuras, e os recursos viriam de instituições financeiras ou mesmo de grupos de investidores com a garantia do próprio terreno, ou seja, através de hipoteca, de uma alienação fiduciária, ou mesmo de uma cessão fiduciária de créditos. Ora, para o adquirente, havia interesse nesse tipo de incorporação, porque ele poderia parcelar o custo do imóvel durante a construção. Mas, se para o incorporador havia todos esses benefícios de não trazer recursos próprios, e se para o adquirente havia também esse benefício de poder pagar durante a obra, muitas indagações surgiram naquele primeiro momento, tais como qualificar a relação incorporador-adquirente? Bastava a realização de um contrato único para alcançar o fim desejado? E se a obra não fosse entregue ou fosse com atraso injustificado, quais as consequências? Quais as garantias que poderia ter o adquirente nisso tudo? Bem, essas eram as indagações do início do século XX até o final do século XX, início do século XXI, quando as lutas continuaram. A construção civil viu mergulhadas primeiro num boom, depois numa crise, mas as lutas não paravam. E um novo arcabouço jurídico se formou no país com uma Constituição cidadã, a Constituição de 88, e novas legislações que entraram em vigor, como, por exemplo, e que nós temos que ter em mente que elas vão atuar nesse campo, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. São legislações bastante novas e bastante avançadas para uma sociedade ainda em desenvolvimento. Ora, esse novo arcabouço jurídico, com a Constituição e com o Código de Defesa do Consumidor, além de outras leis esparsas, porque senão eu ia ficar só falando de leis específicas,
elas fizeram com que novas perguntas fossem formuladas. Aplica-se, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor na relação adquirente-incorporador? É possível o registro da troca do terreno por unidades? Por quanto tempo responde o incorporador pela qualidade e pela segurança da obra? Cabe a cobrança de juros durante a construção? Pode o incorporador reter parte do pagamento quando o adquirente se encontra em mora? E o adquirente pode pedir a resolução do contrato quando ele, adquirente, estiver inadimplente? Vejam que as questões passaram a ser outras. E tudo isso em razão de um crescimento de um setor onde a própria Constituição fala isso, de um déficit de moradia no país, de uma preocupação em fomentar a atividade econômica, e a área de construção civil é uma das que mais fomenta empregos. Tudo isso estava na mente daqueles que trabalhavam e trabalham com esse tipo de legislação. Essa operação que eu chamo a incorporação, ela hoje em dia está calcada em terreno absolutamente sofisticado. Vejam, os condomínios possuem estruturas hoje de clubes, sendo que o incorporador coordena uma operação econômica complexa, com diversos atores, muitas vezes organizado. Quer dizer, o incorporador hoje, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, muitas vezes está organizado sob a forma de uma SA, de capital aberto, com uma rica estrutura para a qual ele quer fazer frente a todo esse processo. Então, a incorporação exige, na realidade, a realização de diversos negócios jurídicos. Por exemplo, a própria construção, a aquisição do terreno, uma estruturação jurídica para tudo isso, a elaboração de um projeto de paisagismo, a compra de bens e equipamentos para incrementar e decorar as áreas comuns, a criação de espaço para fitness, recreação infantil e etc. Justamente o interesse. Portanto, muitos defeitos em todos esses setores da construção ou da incorporação passam a recair, inclusive, sobre terceirizados, necessitando-se verificar quem é o responsável. Porque vejam que o incorporador, como eu disse acima, ele acaba gerindo uma operação absolutamente complexa. Então, esse é o histórico que os senhores conhecem provavelmente melhor do que eu, de como se formatou, evidentemente que é uma síntese, do início do século XX para o século XXI, em relação ao tema construção, de como ele foi tratado, da venda de um terreno ou das frações ideais de um terreno para uma operação complexa, onde se vende unidades sem mesmo elas existirem ainda fisicamente, né? Com toda essa complexidade de uma operação financeira, com hipoteca, alienação fiduciária, alienação de crédito fiduciário, enfim, todo um aparato que envolve econômica e juridicamente essa situação. Bem, o segundo aspecto que me parece importante deixar frisado é qual a definição que se pode dar desse tema da palestra de hoje, porque o tema construção ele é muito aberto. A gente tem, evidentemente, a incorporação imobiliária, temos o parcelamento do solo urbano, temos a construção pelo Código Civil, propriamente dito, mas incorporação
imobiliário que eu chamo e que eu trago a colação aqui para uma eventual discussão, é uma atividade desenvolvida por um incorporador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, por meio da qual ele, incorporador, planeja a construção de um condomínio com unidades autônomas, exemplo, um prédio com vários apartamentos, e antes mesmo de iniciar a edificação, já aliena as unidades para os interessados. E com os recursos obtidos, que aí pode ser com os próprios interessados da venda desse imóvel, pode ser com uma instituição financeira, ou pode ser com um grupo interessado em financiar essa obra, ele vai construindo o projeto. Portanto, no dizer do ministro Salomão, incorporação imobiliária pode ser definida, pode ser designada como a iniciativa de um empreendedor que, com a venda antecipada das unidades autônomas, obtém capital necessário para a construção de um edifício de apartamentos sob o regime condominial. Então, essa é a definição legal de incorporação imobiliária, do que eu vou tratar. Muito bem. O terceiro ponto diz respeito à base legal. Qual o arcabouço jurídico que nós temos e que tratamos as incorporações imobiliárias? Bom, primeiramente, evidentemente, no topo de tudo isso, a Constituição Federal e os tratados internacionais que, eventualmente, se aplicariam na espécie, porque tem força de lei quando forem reconhecidos pelo país, pelo Brasil. O Código Civil, que alterou a nossa lei de regência, a lei que eu vou chegar lá, 4.591, o Código Civil de 2002 também trata do tema. A Lei 4.591 de 1964 é a chamada Lei de Regência das Incorporações Imobiliárias. E ela foi, em parte, revogada pelo Código Civil de 2002. O artigo 28 desta Lei 4.591, que ainda está em vigor, ele define esse conceito de incorporação imobiliária. Nós temos a Lei 6766 de 79, que eu não vou trabalhar com ela hoje, mas que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano e que vai tratar dos requisitos necessários e indispensáveis para o loteamento, que é uma outra forma de se construir unidades. E, finalmente, a grande modificação, ou alguma das modificações que foram feitas pela Lei 13.786 de 2018. Essa Lei 2018 vai disciplinar a resolução dos contratos por inadimplemento dos adquirentes, tanto em incorporação quanto no parcelamento do solo urbano. O Código de Defesa do Consumidor também é uma lei muito utilizada pelos operadores do direito quando tem que solucionar matérias envolvendo incorporações imobiliárias. E, finalmente, algumas legislações esparsas, como a Lei de Alienação Fiduciária, a própria Lei de Alienação de Créditos também, enfim, uma série de outras legislações que podem vir a ser aplicadas, a compra e venda, enfim, que podem vir a ser aplicadas, eventualmente, na hipótese de incorporação imobiliária. Muito bem. A Lei 4.591, que eu acho que já é bastante conhecida por incorporação,
que deveria, né, ou devia ficar pronto e colocado junto à instituição financeira para a liberação dos créditos e posterior registro das futuras unidades nos cartórios de registro imobiliários. Enfim, essa legislação base, essa legislação de regência, ela sofre uma alteração em 2008, que eu considero relevante, com o acréscimo de 3 artigos da Lei 13.786. Digo eu aqui, o 35A, o 43A e o 67A. São esses 3 artigos que eu gostaria de trazer à colação para que a gente possa verificar quais foram as principais alterações no que diz respeito às incorporações imobiliárias. O artigo 35A vai tratar da necessidade de que as incorporações imobiliárias venham precedidas, isso não tinha, quando eu estudei incorporações imobiliárias, essa lei é de 2018, não existia o que ela vai dispor como indispensável, que é a existência de um chamado quadro de resumo. Esse quadro de resumo deverá conter todas as informações básicas acerca do empreendimento. A pergunta que surge é: se nesse quadro de resumo, que deve ficar fixado nos locais de venda, ou mesmo no registro de imóveis, junto com o próprio memorial de incorporação, se esse quadro de resumo for omisso, a empresa deverá ser notificada para complementá-lo em 30 dias. Mas surge uma pergunta: e se eventualmente a empresa não complementa essas informações, continuando omissa em relação a informações básicas da construção? Bom, nesse caso, o que a jurisprudência tem entendido é de que esse contrato pode ser, ou pode vir a ser, rescindido por justa causa. Essa incorporação pode vir a ser rescindida por justa causa. Então, essa foi uma das modificações que ocorreram com a Lei 13.786 de 2018, alterando a Lei 4.591, a chamada Lei de Regência. A segunda grande modificação surgida em 2018 diz respeito, é o artigo 43A, diz respeito à denominada cláusula de tolerância, o famoso 180 dias a mais. Ora, a jurisprudência, vamos antes, os contratos de construção, eles preveem, ou tem uma previsão de mais ou menos 2 anos de construção. E é comum constar desses contratos um prazo de tolerância, chamado de tolerância, de 180 dias para a entrega das unidades. Muito bem. Num primeiro momento, os construtores, acredito eu, colocaram esta cláusula devido aos inúmeros fatores que envolvem a construção civil no Brasil, desde fatores climáticos, mão de obra, alterações socioeconômicas, enfim, tudo levando a que as construções não terminassem naqueles prazos fixados em contrato. E uma das perguntas que eu sempre me fiz é: por que os construtores não alargavam o prazo da construção? Eles faziam a construção, colocavam no contrato que terminariam em 2 anos, mas levavam muitas vezes 3 anos ou até mais para acabar a construção. Por que não colocaram, alargar esse prazo? E aí vinha a colocação de que um prazo maior tornaria o investimento inviável,
né? Esse era o ponto de vista dos construtores. Com a crise que assolou o país, não essa agora da pandemia, mas adiante, a que já vinha assolando o setor da construção civil, os adquirentes começaram a desistir, a romper, a querer a resilir aquele contrato e alegavam que esta cláusula de 180 dias era uma cláusula abusiva. E era preciso estancar, porque, além de alegar isso, o que os adquirentes solicitavam do judiciário? Que fosse reconhecida a abusividade dessa cláusula e que, em razão do atraso na entrega das unidades, eles gostariam de receber danos morais. Então, além dos danos materiais, das chamadas cláusulas penais e de eventuais lucros cessantes por conta do empreendimento, eles queriam, e os tribunais estavam dando o atraso na obra, danos morais. Ora, então era preciso... havia um reclame muito grande do setor de construção, em relação a esses danos morais. E como é que os tribunais estavam entendendo? Entendiam que, pós 180 dias, o dano moral era aplicado in re ipsa, ou seja, independentemente de qualquer fator, passados 180 dias da construção, se reconhecia no início que, se a construção ultrapassasse aqueles 2 anos e mais os 180 dias, se daria ao adquirente, então, danos morais. Essa questão, ou essas questões do prazo de tolerância e dos danos morais, elas foram sedimentando a jurisprudência dos tribunais até chegar no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que hoje, de forma uníssona, inclusive com o entendimento sumulado do STJ, entenderam como válida esta cláusula, ou seja, não é abusiva em razão de todos os fatores que envolvem o setor da construção civil. Esta cláusula de 180 dias passou-se a entender como uma cláusula não abusiva e passou-se também a entender que não é o caso, ainda que se entregue com atraso, se esta for a única justificativa do postulante, do demandante da ação judicial, se a justificativa for um atraso na obra, pura e simplesmente, os tribunais entendem que não é o caso de danos morais. Vejam que, evidentemente, que nós vamos ter que trabalhar com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, porque há atrasos de 2, 3, 6 meses e há atrasos de 2, 3 ou 4 anos, como eu já vi, pós 180 dias. Então, é preciso trabalhar com ponderação, mas o que a jurisprudência hoje aponta é que um eventual atraso e uma única alegação de que esse atraso foi decorrente dos fatores econômicos, temporais, enfim, comerciais, isso não vai gerar danos morais. É preciso que o consumidor, eu já chamo de consumidor porque eu aplico o Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de contratos, é preciso que o consumidor diga mais alguma coisa além do atraso. Ou seja, exemplo, comprei o apartamento para morar, passado 2 anos e 180 dias, não me entregou, tive que alugar um apartamento, adiei meu casamento, o apartamento era para o meu filho, não tem onde morar, tive que alugar. Essas situações, situações ímpares, que poderão gerar eventuais danos morais, não a simples alegação, portanto, de atraso. Deve haver, para a validade dessa cláusula, informação absolutamente clara para quem adquire a unidade, seja ela comercial, seja ela residencial, a respeito desse prazo.
Agora, e se o empreendimento for entregue fora desse prazo? O que poderá pedir o adquirente? Ele pode pedir cumulativamente a resolução do contrato. Eu vou explicar a diferença entre resilição e resolução dos contratos. Ele pode pedir a devolução de tudo aquilo que ele pagou e, eventualmente, ele pode pedir o pagamento da multa estabelecida. Aqui, eu vou voltar a esse tema mais à frente, quando tratar especificamente da jurisprudência, mas aqui o que se coloca e que os tribunais está em mora. Então, se estabelece normalmente aí 2% do valor do que ele até agora pagou, enfim, ou do valor do preço do imóvel, como uma multa pela mora do adquirente. E a indagação que fica os contratos são omissos em relação aos atrasos por parte dos construtores. E a jurisprudência, então, fixa um entendimento de que esta multa que está estabelecida em favor dos construtores, ela pode ser também observada em favor dos adquirentes. Faço eu aqui, então, duas observações. A primeira é que o STJ, então é essa dos danos morais, que o STJ fixou o entendimento de que não mais cabem danos morais pelo simples atraso na construção. Para a ocorrência desses danos, é preciso que o consumidor comprove nos autos algumas circunstâncias específicas. E a segunda observação é de que o comprador poderá desistir da compra mesmo antes de vencido esse prazo de tolerância. Nesses casos, normalmente há uma multa estipulada no contrato e os tribunais superiores fixaram o entendimento de que, se houver a desistência do comprador, a incorporadora pode reter de 10% a 25% do valor pago até então. Então, o comprador pode desistir, mas a incorporadora ou a construtora poderá reter do que foi pago até então um percentual de 10% a 25%, e isso vai ficar a critério do julgador. Não há, nos limites jurisprudenciais, nada que indica por que um juiz fixa em determinados casos 10% e o outro fixa 25% do valor pago. Outro ponto que me parece de fundamental importância é o de que o incorporador deverá devolver o dinheiro ao comprador no prazo de 60 dias contados da resolução do contrato. Evidentemente que essa devolução do que foi pago é com correção monetária. Se o adquirente, por exemplo, decidir seguir com a compra e venda, ou seja, mesmo com atraso, eu, adquirente, quero continuar com aquela obra. Está atrasada, mas eu quero ficar com a unidade que eu comprei. Pode acontecer isso? Pode. Eu quero continuar. Eu estou satisfeito, entendo o atraso. Então, ele vai ter direito a 1%, ele adquirente, de indenização do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso acrescido de correção monetária. Isso está no parágrafo 2º do artigo 43A dessa legislação de 2018. A legislação é a 13786. Evidentemente que não pode haver acumulação da multa com a sanção do parágrafo 2º, né? Então, ou ele vai pedir a multa,
ou ele vai pedir, ou ele vai querer a indenização, né? A multa seria uma multa moratória, que não teria sentido ele cumular com as duas coisas. Finalmente, a outra grande modificação que veio nessa legislação de 2018 foi em relação ao desfazimento dos contratos. Ora, para os fins da lei específica, como é que se desfaz um contrato especificamente de construção? De duas formas. Ou através de uma resilição, ou através de uma resolução. Qual é a diferença entre uma e outra? A resilição, que pode ser unilateral ou bilateral, ocorre quando o contrato é rescindido por vontade das partes. Vejam, ela é bilateral. A bilateral, quando ambas as partes querem resilir o contrato, quando querem rescindir, é o chamado distrato. Quer dizer, tanto a construtora quanto o adquirente têm interesse em rescindir aquele contrato. Isso é chamado distrato. Então, normalmente, nos contratos de compra e venda imobiliária, eles possuem, pelo menos em todos aqueles que chegaram aos tribunais e que eu tive acesso, todos possuem uma cláusula de irretratabilidade. Mas, ainda assim, os tribunais têm entendido que pode haver a resilição unilateral dos contratos, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor. A segunda fórmula de resolução, a segunda fórmula de desfazimento do contrato é a chamada resolução. Aqui, diferentemente da primeira, da resilição, o contrato é extinto por descumprimento de uma das partes. Ora, esse descumprimento pode ser voluntário ou involuntário. Por exemplo, o comprador fica em mora, não paga a construtora. Isso dá aso a que a construtora ou a incorporadora entre com a ação para resolver, né? A chamada resolução do contrato. De outro modo, um atraso na entrega da construção, muito comum, por exemplo, a construtora consegue o habite, mas não entrega as chaves, ainda falta muita coisa. E aí o tempo passa e continua a mora da construtora. Nesse caso, o desfazimento vai se dar, ou dar-se-á, né, por um descumprimento, ainda que involuntário, da construtora, mas que dará, ou que porá fim àquele contrato. Então, a diferença é que no primeiro, no distrato ou na rescisão unilateral, as partes não estão inadimplentes, apenas não querem seguir com aquele contrato. Ao reverso, na resolução, ocorre exatamente o oposto. Há uma inadimplência de ambas as partes. Muito bem. O artigo 67A vai tratar dos casos de distrato e resolução por inadimplemento das partes, mais precisamente do adquirente. Então, nos casos de distrato ou inadimplemento do adquirente, a pergunta que se faz é: ele perde tudo que ele pagou? Então, vamos a imaginar a hipótese de que eu adquiri uma unidade imobiliária, paguei 2/3 do preço, estava pagando, né, dei aquela entrada, estava pagando os valores financiados e fiquei em mora. Estou inadimplente. Significa dizer que eu vou perder tudo que paguei? Bem, evidentemente que no caso do inadimplemento do adquirente, a construtora pode levar aquele imóvel a leilão, obter os valores, devolver aquilo que tem que ser devolvido ao adquirente
e vender o imóvel para terceiros. Essa é uma possibilidade, está no artigo 63 da Lei de Regência. Mas a pergunta que eu fiz, ou que eu estou fazendo agora, é, nesses casos de inadimplemento, ele vai perder tudo que ele pagou? E a resposta é não. Não vai perder, mas por que não vai perder? É só porque eu estou dizendo que não vai perder, porque é justo que ele não perca? Não. É porque o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às construções civis, proíbe a denominada cláusula de decaimento, que é justamente essa, que é a perda de todo o valor investido pelo adquirente, no caso aí da construção. Porém, como já mencionei, a jurisprudência tem apontado que, nesses casos, é passível uma retenção de 10% a 25%. Esses valores foram definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Outra pergunta que tem surgido muito na prática forense, diz respeito à comissão de corretagem. Nesses empreendimentos, normalmente, quando o sujeito compra, o consumidor vai comprar um apartamento, principalmente nessas grandes construções, tem lá o corretor vendendo e a gente, quando faz a primeira compra, paga, inclusive, às vezes, uma parcela, não diretamente ao incorporador ou à construtora, mas uma parcela que vai para o corretor. Essa parcela tem que ser devolvida? Prescreve o direito de cobrar esse direito? Bem, inicialmente gostaria de dizer a todos que o prazo prescricional é de 3 anos. Então, o adquirente tem 3 anos para mover uma ação, ou melhor, ele tem 3 anos para pedir a devolução do que pagou a título de comissão de corretagem. Nesses casos, quando ele adquirente, está em mora, segundo os tribunais superiores, as incorporadoras poderão reter a quantia paga a título de comissão de corretagem, desde que esta esteja discriminada no contrato e tenha sido paga a terceiros. Veja, porque muitas vezes a própria construtora é que vende e cobra, como parte da sua própria operação, ou a incorporadora, ela cobra um serviço que ela mesma presta, que seria o da corretagem. Agora, quando esse pagamento é feito a terceiros, a construtora, na inadimplência do comprador, vai poder reter. E outras perguntas surgem. Há outras despesas para o adquirente nessa situação de desfazimento do contrato? Bem, se a unidade estiver pronta, os encargos de IPTU, taxa de lixo, cotas condominiais serão devidos. Esse débito é contado, vejam bem, da entrega das chaves e não da data do habite. Porque é somente com a entrega das chaves é que o comprador tem a posse efetiva daquele imóvel que ele está usando. Então, é só a partir daí que as construtoras / incorporadoras vão poder cobrar dos seus clientes, dos consumidores, dos adquirentes, o IPTU, a taxa de lixo, as cotas condominiais. Por quê? Porque a partir daí já está formalizado com a entrega das chaves, e aí vai ter um ato próprio, mas o chamado condomínio. Portanto, uma vez disponibilizada a unidade, são devidos impostos, cotas condominiais, valor correspondente à fruição do imóvel, na base de 0,5% sobre o valor do contrato. Como haverá a quantia, como deve essa quantia ser restituída? Poderá haver compensação? Sim, pode haver compensação entre aquilo que a construtora recebeu e o que ela tem que restituir ao comprador, né? Então, evidentemente que se o atraso for da construtora, nós vamos ter uma hipótese, mas se
e nós estamos tratando disso no 67A, o atraso ou a inadimplência for do comprador, todas essas incidências são observadas pela legislação. Agora, o prazo para devolução dos valores que foram pagos, duas hipóteses podem ocorrer. Se a resolução da promessa de compra e venda estiver sobre a égide do CDC, segundo o entendimento do STJ, essa devolução tem que ser imediata. Veja, não é marcar prazo para a construtora devolver. Segundo os ministros do STJ, havendo a inadimplência e tem que devolver os valores, a devolução é imediata. Pela Lei 13.786, quando a construção estiver sob o regime de afetação, veja aqui que até agora eu não tinha falado nessa hipótese, mas o regime de afetação é uma nova formalidade utilizada no setor, em que essa construção fica todo o patrimônio dela fica afetado. E aí não envolve o patrimônio da construtora e de outros empreendimentos. Então, é um regime muito próprio para garantir os investidores daquele empreendimento. Chama-se isso a regime de afetação, ou seja, tudo que foi adquirido em relação àquele empreendimento fica afetado, inclusive no registro de imóveis, àquele empreendimento. Qualquer problema aqui não vai afetar o patrimônio da construtora em relação a outros empreendimentos, né? Penhoras e coisas do gênero. Então, tem vantagens e desvantagens esse sistema aqui, que eu não vou abordar porque não conheço na prática econômica como tem funcionado esse regime em relação às construtoras. Mas a lei, a 13.786, quando faz essas alterações, ela diz que se a construção estiver sob esse regime de afetação, o incorporador terá 30 dias para devolver após o habite. Então, vejam que aqui há uma diferença. Se não há esse regime de afetação daquele empreendimento, se o empreendimento está sobre... for um empreendimento comum, regido pela Lei 4.591, com incidência do CDC, e houver a inadimplência do adquirente, a devolução dos valores a ele devido, ela deve ser imediata. Por outro lado, se essa construção estiver sob regime de afetação, que é um regime especial, aí a construtora ou incorporadora vai ter um prazo, que é na lei de 30 dias, pós-habites, para a devolução desses valores. Questão interessante. Normalmente, com a resolução do contrato por culpa do adquirente, este deverá pagar um valor correspondente à cláusula penal prevista no contrato. Então, normalmente, eu, adquirente, estou em mora. A partir da minha mora, eu vou pagar à construtora uma cláusula penal prevista de 2%, que ela é invertida naqueles casos que eu disse, em que a culpa passa a ser da construtora. Mas, como nós estamos tratando aqui de resolução por inadimplência do adquirente, é possível que esta cláusula incida, salvo, tem uma hipótese que ela não vai incidir, salvo se conseguir, se o adquirente conseguir vender a unidade e que esta venda tenha a aprovação do incorporador. Isso está previsto nesse artigo 67, parágrafo 9º. Ou seja, se eu sou um adquirente e estou em mora, vai incidir
normalmente, uma cláusula penal de 2% sobre o valor que eu paguei daquele imóvel. Há alguma fórmula de não incidir essa cláusula penal? Sim, desde que o adquirente consiga vender o imóvel. Evidentemente que o incorporador tem que aprovar essa venda, porque o novo adquirente vai ter que ter condições para pagar, enfim, as garantias todas necessárias que o incorporador tem que ver. Então, uma vez aprovado isso, ele está liberto desta cláusula penal. Ele, adquirente, ficaria liberto do pagamento desta cláusula penal. Outra questão interessante, me parece, diz respeito à cláusula de arrependimento prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. A Lei 13.786 de 18 acrescentou o dispositivo à Lei 4.591, permitindo também um arrependimento em 7 dias. Vejam, todo mundo sabe que se nós compramos um produto, seja ele qual for, um tênis na internet ou qualquer produto, nós temos, pelo Código do Consumidor, um prazo de 7 dias para desistir daquela compra. Não é diferente em relação ao empreendimento imobiliário. A parte, de acordo com o artigo 49 e também de acordo com a jurisprudência dos tribunais, em 7 dias pode desistir da compra. Agora, essa desistência tem que estar formalizada mediante carta registrada por AR e entregue ao incorporador construtor, né? Algumas outras questões que eu não falei aqui e que eu estou trazendo como quarto ponto, que seriam questões imobiliárias definidas pela jurisprudência. Eu vou citar algumas aqui, porque são inúmeras, e eu, no preparo aqui da nossa conferência, eu selecionei apenas uma parte daquilo que eu tenho julgado. Então, eu selecionei, por exemplo, nas compras e vendas de imóvel não destinados à moradia. A pergunta é, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Exemplo típico e que eu tenho visto muito na prática. Essa compra de hotéis, né? O sujeito compra um investimento num hotel em Búzios, isso era muito comum de uma determinada época, a pessoa fazia um investimento numa unidade e essa unidade ia para um pool, enfim. E aí houve uma discussão, uma celeuma muito grande. Nesses casos, como o destinatário final dessa compra não seria o próprio adquirente, porque, na realidade, ele seria um investidor, surgiu a discussão, aplicar-se-ia aqui o Código de Defesa do Consumidor? E aqui a jurisprudência mitigou a chamada teoria finalista, essa que diz que, finalmente, o consumidor será aquele que comprar para uso próprio e tal. A jurisprudência vem entendendo que, apesar de a parte não ser a destinatária final do produto, apresenta-se numa situação de vulnerabilidade em relação ao incorporador. E, por isso, a jurisprudência, em sua grande maioria, nesses casos, passou a entender que incide o Código de Defesa do Consumidor, mesmo nesses casos de aquisição de unidades nesse tipo de empreendimento, que não são destinados propriamente à moradia e tampouco a salas comerciais. É a chamada sociedades em conta de participação, né? Bom, outra questão muito comum na jurisprudência. Se a resolução dos contratos se der por culpa da incorporadora, aí é aquela questão que a gente vinha discutindo. É válida a inversão da cláusula penal? Ou seja, nos contratos de construção, o que se vê é uma cláusula penal para o adquirente que se encontra e mora. Mas qual a pena para a mora da construtora? Os tribunais têm invertido esta cláusula penal
estabelecida no contrato, quando a mora for da construtora. Então, normalmente, deve incidir um percentual sobre os valores adimplidos, né? Então, aqueles 2% sobre os valores pagos seriam invertidos em favor do adquirente, uma vez comprovada a mora da construtora. Bom, outra questão que me parece muito relevante é que nas incorporações imobiliárias diretas, o que é isso? Aquelas em que o incorporador constrói em terreno próprio por conta própria, né? Por sua conta e risco, realizando a venda das unidades por preço global, compreendendo a cota de terreno e a construção. O incorporador deve entregar a unidade pronta e averbada no RGI. Como a construção é simples meio para se atingir o objetivo final da incorporação direta, surge uma discussão. Incide nessa hipótese o chamado o tributo do ISS? Isso está sendo muito discutido na jurisprudência dos tribunais. Se o incorporador, no caso dessas imobiliárias que vendem incorporações diretas, né, se ele tem que pagar o ISS. E a resposta é não. Nós, inclusive, debatemos isso, temos debatido isso na Câmara, né? A construção, na realidade, é um meio para se atingir o objetivo final da incorporação direta. O incorporador não presta serviço direto de construção ao adquirente, mas sim para si próprio. Daí é que não incide o ISS. E o STJ, alicerçado no chamado leading case, que foi aqui do Tribunal do Rio, votou no mesmo sentido, as duas turmas cíveis do STJ votaram no mesmo sentido, entendendo pela não incidência do fato gerador do tributo. Evidentemente que não foi uma decisão unânime. Essa questão da incidência do ISS nas incorporações, elas ainda têm resquícios de posições divergentes. Por exemplo, o ministro Herman Benjamin, do STJ, mantém o entendimento no sentido de que o imposto é devido. Eu tenho aqui alguns votos que eu separei, inclusive dele, e ele é bastante cuidadoso nisso, e ele tem divergido, mas a posição pontificada na jurisprudência, por maioria, é de que não há pagamento desse imposto, não há o fato gerador do ISS nesse tipo de construção. O STJ tem definido como um direito potestativo do consumidor o de promover a ação para rescindir o contrato de construção e receber de forma imediata, em pagamento único, a restituição dos valores pagos. Como o vendedor não teve culpa, aí ele vai poder, quando ele não tiver culpa, ele vai poder reter. São devidos juros são contados juros até o trânsito em julgado da decisão, ou do trânsito em julgado, não é até, do trânsito em julgado da decisão é que são devidos juros de mora em relação às ações de desistência do comprador. Por outro lado, os tribunais superiores também já fixaram o entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória. Isso estava ocorrendo demais na prática. O sujeito pede a incidência da cláusula penal pela mora e ainda quer lucros cessantes, ou seja, eu deixei de ganhar o aluguel naquele apartamento. Os tribunais pontificaram o entendimento que ele não pode pedir lucro cessante e cláusula penal moratória. Ou ele pede um, ou ele pede o outro. E a multa
terá como termo final o habite da obra, né? O atraso outra questão importante. O atraso na prestação da entrega de unidades gera obrigação de indenizar pela ocupação injusta do bem. A indenização será pelo valor do aluguel, que pode ser calculado sobre o valor atualizado do contrato. Aqui nós estamos tratando da hipótese de um atraso da construtora na entrega e que uma das formas de indenizar seria cobrar, a construtora pagar o valor de um aluguel, calculado sobre o valor do bem ou do contrato, né? A restituição de valores pagos a mais pelo comprador vai se dar na forma simples. Por que eu digo isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, ele fala, ou ele cita a possibilidade de devolução das quantias pela dobra. E a incidência da dobra só não ocorre pela jurisprudência quando não houver má-fé, né? Mas, no caso das incorporações imobiliárias, a posição majoritária da jurisprudência é no sentido de que a devolução desses valores se dará ou deve se dar na forma simples. E, por fim, mesmo com um atraso na entrega, sempre vai haver a possibilidade de correção monetária. Então, mesmo que a construtora esteja atrasada com a entrega, a correção monetária dos valores devidos, ela incide nos contratos, porque é uma mera restituição daquele valor originário. O que não vai mais incidir, em caso de mora, são os juros e a multa contratual, porque aí o atraso se deu por conta da própria incorporadora / construtora. Bem, essas, senhores, são algumas das questões que eu separei como as que têm tocado mais na minha Câmara Civil e as que eu tenho me debatido mais junto aos tribunais superiores em relação à temática da incorporação imobiliária. Eu queria, antes de terminar essa conferência, porque acho que fiz apenas uma abordagem rápida em relação a toda a temática, partindo do pressuposto que a maioria dos senhores conhece o que é incorporação, o que é o memorial de incorporação, e aqui, por isso, aqui não é uma aula, não teria nem essa ousadia de explicar toda a metodologia da incorporação e apenas fazer uma conferência daquilo que a jurisprudência, ou como a jurisprudência tem abordado algumas das questões que envolvem as incorporações imobiliárias. Então, eu gostaria, para encerrar essa conferência de hoje, de fazer uma homenagem a um velho e querido professor meu, um amigo, um colega de trabalho, também desembargador, que faleceu há alguns meses atrás de Covid. Refiro-me ao professor Silvio Capanema, mestre de muitos que estão aqui, uma pessoa que teve um especial valor na minha vida como aluno dele e como colega de trabalho e depois como advogado. O Silvio dizia, quando ele palestrava muito, ele contava, né, lembrava uma passagem de um diálogo que um avô tinha com seu neto, quando via o menino todo dia chorando, né, choramingando com a vida. E aí o avô dizia para o neto: não chores, meu filho, não chores, meu neto. A vida é combate, a vida é luta, é uma luta renhida, que aos fracos abate, mas aos bravos e aos fortes só faz exaltar, porque, meu neto, viver
viver é lutar. Muito obrigado a todos. Bom, nós temos aí aqui alguns comentários e algumas perguntas no nosso chat. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico, não conseguimos fazer a transmissão simultânea para o YouTube. Deu um problema técnico aqui que nós não conseguimos resolver na hora, estamos sem um técnico à mão. Então, não foi possível fazer isso, mas tem algumas perguntas aqui que eu acho bem interessante. Uma pergunta que o Arthur fez aqui a respeito de divergências entre material de divulgação e o que foi realmente construído, comprado. Como é que funciona isso? Qual é o entendimento, né, do tribunal com relação a isso? O comprador, ele é indenizado, ele cancela, é uma multa? Como é vista essa questão, né, do produto, do produto final ser diferente daquilo que era expectativa, daquilo que foi anunciado? Bem, tivemos alguns casos dessa natureza, e ainda tem na pauta de julgamentos, em que os materiais utilizados não são os mesmos ou de alguns defeitos na própria construção. Nesse caso, pelo menos a minha Câmara, ela não tem entendido pelo desfazimento total do negócio. Há, evidentemente, que uma indenização a ser paga, a chamada perdas e danos, né? A ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, porque aí tem que ver, tem que checar qual é o material que estava no contrato, os valores, enfim, além de um valor de indenização vamos dizer assim, pelo contrato não cumprido, né? Ou as cláusulas não obedecidas. Mas não há, em princípio, o desfazimento total do contrato. Tem um comentário aqui do Dr. Walter Neves, né, sobre a questão da lei de afetação, que, em muitos casos, o tribunal não tem respeitado e determina penhora por dívidas de outros empreendimentos sobre o fundamento do conglomerado financeiro. Não sei se poderia falar um pouquinho sobre isso. Em relação ao patrimônio de afetação, eu não tive oportunidade ainda de julgar nenhum caso nesse sentido. Então, eu não tenho como dizer ou desdizer a pergunta, porque se estão fazendo isso, me parece que estão fazendo de forma equivocada. É porque ou desconhecem a legislação, ou existe alguma fundamentação que eu talvez desconheça, mas pela legislação não poderia afetar ou piorar bens da construtora que não sejam aqueles afetados daquela construção, que tem que ser aplicado justamente para o término daquela obra. Ok. Tem aqui uma outra pergunta também em relação a diferenças de áreas e medidas de compartimentos prometidos, né? Também tem uma pergunta sobre isso. Qual é o entendimento com relação a essa questão? Aqui é aquela chamada quanti minores, né? Que a área é menor do que aquela... isso ocorre muito com vaga de garagem, enfim. Aí, dependendo da situação, aí vou falar particularmente. Normalmente, o que ocorre normalmente é a indenização também pela área a menor que a pessoa pagou. Mas eu não entenderia desarrazoado, inclusive, a resolução do contrato aqui, não. Evidentemente que eu tenho que estudar caso a caso, mas se houver um erro e esse erro for considerável, eu entenderia que seria, inclusive, caso para a resolução do contrato e, em alguns casos, até para eventuais danos morais
porque a pessoa alocou recursos, despendeu tempo, né, na compra daquilo, e, enfim. Agora, os tribunais têm sido muito restritos em relação à aplicação de danos morais na seara da construção ultimamente. Há um forte lobby do setor nesse sentido, e, por outro lado, havia também um descompasso da jurisprudência, entendendo muito mais com base em legislações alienígenas, de que, com base no Código de Defesa do Consumidor, de que se resolve o problema com a aplicação de danos morais elevados. É o que se vê, por exemplo, nos Estados Unidos, com aplicações de indenizações altíssimas, como se isso fosse a panaceia para todos os males. Ou seja, vai se corrigir bancos, vai se corrigir prestadores de serviços como Light, SEDAI, aplicando multas altíssimas. Esse é um dos entendimentos, inclusive para o setor de construção. Mas eu acho que esse entendimento não tem pontificado na jurisprudência, pelo menos do Tribunal do Rio. Aqui tem alguns comentários, parabenizando pela palestra, né? Excelente palestra. Está aqui falando Abraão Darres, elogiando. Roberta Teixeira, obrigada pelo convite. Sérgio Herrera, parabéns pela objetividade na exposição do tema. O Vitor Arruzo também parabeniza pela abordagem bastante clara do tema. Cisne Santana, idem, pela didática e excelente exposição. Então, tem vários comentários parabenizando. E mais uma pergunta aqui no final, que o Antero fez aqui uma pergunta: o comprador pode ser penalizado pela correção monetária nas prestações do financiamento pelo atraso? Sim. Sim. Correção monetária sempre. Juros é que às vezes não, mas correção monetária, a jurisprudência é unânime no sentido de que é a mera recomposição do valor. Então, não há discussão em relação à correção monetária. E o Sérgio Herrera pergunta: o senhor acha que cabe prestação de contas pelos valores cobrados a títulos de ligações definitivas de serviços públicos? Isso tem ocorrido muito pouco, essas prestações de conta, nos casos que têm chegado a mim. Mas eu acho que é sempre um pedido que deva ser feito administrativamente junto às incorporadoras, né, para uma checagem de contas a respeito daquilo que se pagou, né? É preciso organização interna. E aí eu volto a lembrar do meu pai, meu irmão está aqui assistindo a palestra, de como ele tratava os seus clientes, né? Os dois irmãos, o outro eu não estou vendo, né? Só estou vendo o Zé Guilherme aqui, mas eu acho que o Flávio também parece que está aí. Está aí também. Na minha imagem estão os dois um do lado do outro. Não, o Flávio não estou vendo, não. Então acho que a palestra foi bem objetiva, esclareceu, né, bastante coisa aqui, foi muito boa. Acho que teremos, né, novos assuntos depois para tratar. Aí eu vou passar aí a palavra para o Antero e para o Tércio para fazerem aí a finalização. Só uma coisa, Adriana, ela vai ficar disponível depois no YouTube? A gente vai colocar a gravação. Nós vamos colocar a gravação. Tá. Vai, porque houve esse probleminha de não conseguir, depois a gente vai tentar descobrir o porquê, né? A questão técnica a gente vai ter que descobrir depois. Bom, os elogios aqui são diversos, estou olhando aqui no chat. Como eu falei no início, eu tenho uma ligação com a família Schutt, desde o saudoso Isaac Schutt. Para mim não tem preço. O Dr. Marco Schutt ter aceito esse convite e pergunto se ele retornaria ao IBAP para outros temas. Uma pergunta ao Dr. Marco Schutt.
retornaria essa plateia? Antero, primeiro eu não sei se eu falei no início, mas eu queria agradecer a você pelo convite, a todos do IBAP. Queria dizer que eu não sei se atendi às expectativas, porque Lógico. a minha área de atuação, conforme eu disse no início, a vida inteira foi na área penal e processo penal. Então, eu fui professor de processo penal, eu trabalhei em diversos casos de repercussão na área penal e estou engatinhando, quer dizer, julgando. Evidentemente, quando a gente faz um concurso, a gente acaba tendo que estudar todas essas matérias e a minha experiência talvez seja menor que a dos senhores no tema, inclusive na abordagem. Mas, se for necessário, se for do interesse de todos, eu venho debater qualquer assunto. Eu peço ao Tércio. Cadê o Tércio, nosso presidente? Olá. Opa. Bom, primeiro, em nome do IBAP, né, e de todos que estão aqui, agradecer essa palestra que, com certeza, muito nos preencheu as lacunas que tínhamos aí sobre alguns assuntos, porque ela é muito update, né? Foram colocadas de uma forma concisa e muito boa. Enfim, eu queria reforçar que o convite do Antero está de pé. Nós temos aí outros temas que como eu disse, o IBAP ele é um propagador de conhecimento e fica aí o convite também aqui do IBAP, do Antero, de todos nós aqui que adoramos aí a palestra. Tá? Um forte abraço ao desembargador. Obrigado. E a presença dos 10 advogados. É isso? Certeza. Bom, gente... Um abraço a todos. Um abraço a todos aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Saúde. Boa noite, boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Prazer grande. Boa noite a todos aí, viu? Bom final de semana.